Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre as 4 linhas filosóficas do hinduísmo. Nessa aula nós vamos entender as 4 linhas principais que norteiam, as nossas vidas de uma forma geral, porque essas filosofias permearam, em nossas vidas de forma generalizada e nós acabamos vivenciando essas filosofias de uma forma meio bagunçada e por isso a gente não consegue ter uma vida coerente. Mas é por que, Roger, que a gente vai falar de filosofia? Eu só quero saber de sexo, a posição. Bom, é muito importante que você entenda que a partir de agora você adentra em uma das filosofias mais sofisticadas que já existiu, que é o Tantra. Aqui nós buscamos o nosso refinamento da forma mais extraordinária possível. Então, todos esses conhecimentos são extremamente importantes para que você consiga praticar a alquimia sexual, porque gerar energia sexual é uma coisa muito fácil. Tá? Basta você pegar uma foto, um vídeo que te excite, e você vai gerar energia sexual. Mas, o que fazer com essa energia? Para onde direcioná-la? Como utilizá-la? Para que serve? Isso é o grande trunfo desse curso. É isso que você não vai achar em lugar nenhum. E se achar, vai achar de forma fragmentada ou então extremamente confusa e incompleta. Se você está me assistindo aí e pesquisou um pouquinho, sobre alquimia sexual, você deve ter percebido a zona que é entender sobre esse assunto, Parece que você está meio que lendo um troço que maluco que escreveu. Nesse curso eu simplifiquei todo o conhecimento. E o mais importante, eu criei e sistematizei as técnicas de como se usar essa energia sexual de uma forma extremamente simples que você vai poder aplicar em sua vida e realmente ver os resultados, do trabalho com a alquimia sexual. Nenhuma informação que eu vou dar aqui é inútil, ok? Principalmente essa, pois é justamente essa confusão filosófica que a maioria das pessoas não tem resolvido em si, que causa uma porção, de bagunça em nossa jornada. Porque sem uma filosofia, que a maioria das pessoas não tem uma filosofia coerente, elas saem vivenciando aqui, essas 4 de uma forma caótica. Um dia ela é uma coisa, um dia ela é outra, no momento ela pensa de um jeito, depois ela já pensa de outro, e aí a vida fica uma zona, porque você não tem uma coisa chamada de eixo narrativo, que nós vamos falar logo em seguida. Eu vou dar uma explicação aqui sobre eixo narrativo, porque se você vai trabalhar com alquimia sexual e você não tem um eixo narrativo, você não sabe a história que você quer contar, você vai usar essa energia para vivificar o caos em você. E aí você vai ver assim que, nossa, Roger, tipo, esse negócio era para fazer bem, mas me fez foi muito mal, Eu foi mais doido. Óbvio, você não sabia nada, sobre essas filosofias aqui, vivificou o caos, você não tem eixo narrativo, você vivifica esse caos, essa loucura dentro de você e acaba se dando muito mal. Então, é por isso que é tão importante entender essas 4 filosofias e como elas utilizam, na sua visão, a energia sexual para alto desempenho, para se tornar, para que os seus praticantes, se tornem, digamos assim, ferramentas de alto desempenho, máquinas de alto desempenho, seres de alto desempenho. Tá? Então vamos lá conhecer aqui o nosso. Eu estou olhando para cá, que aqui está todo o nosso roteiro, senão a gente se perde. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é paciência. Bom, não fiquem chateados comigo, porque todo o nosso curso vai ser pautado aqui, na visão do Tantra Samkhya. E a visão ocidental é Brahmacharya Vedanta, tá? Preparem-se para perceber, digamos assim, tudo que eu vou falar aqui por uma ótica completamente diferente. Então não se sintam ofendidos se eu falar aqui algo que, ai, nossa. Não, é simplesmente uma visão filosófica diferente, tá? Você depois pode tentar aí adequar, a sua visão filosófica, mas não se sinta ofendida, porque realmente são visões muito diferentes e que a maioria das pessoas não tem acesso nem conhecimento de que essas filosofias existem. Bom, a filosofia que chegou aqui em nós, no Ocidente, é a filosofia teórica. Porque quando
os filósofos da Índia não, os gregos, né? Os filósofos gregos não, né? A Grécia importou os filósofos da Índia, eles só importaram a filosofia teórica. Mas no hinduísmo existem outras percepções de filosofia. Existe a filosofia comportamental, que é o Tantra e o Brahmacharya, são filosofias comportamentais. Existem as filosofias teóricas, que aqui nós temos o Samkhya e o Vedanta. E existe lá na Índia também a filosofia prática, que é o Yoga. O que é a filosofia comportamental? É a forma como você vai gerir a sua vida, seus problemas, as suas necessidades, tá? E aí essa forma especial de condução vai gerar sabedoria. Depois, a teórica a gente consegue, né? Você ficar ali confabulando teorias, né? E aí através dessa, dessa especulação intelectual você acaba também gerando, né, ali conhecimento. E a prática é o quê? Olha, cala a boca, senta, faz essa técnica, que essa técnica vai gerar algum fenômeno energético que vai produzir, né, algum insight, alguma percepção de mundo que vai enriquecer a sua jornada. Então, o yoga é uma dessas filosofias, né, práticas. Cala a boca, vai meditar, cala a boca, faz o respiratório, cala a boca, faz o asana, que isso vai gerar autodesenvolvimento, autoconhecimento. Ok? Então tem formas de ter autoconhecimento no hinduísmo através do comportamento especulativo e prático, tá? Nós temos uma filosofia comportamental, é meio Vedanta, é um bordel a nossa filosofia comportamental, mas todo mundo tem uma filosofia comportamental, só que ela é caótica. Aqui a ideia é você conhecer todas elas, né, e você adotar. Óbvio que a nossa é o Tantra. Espero que vocês se identifiquem e adotem essa filosofia de vida, né, na sua jornada. E também essa e essa aqui são as filosofias que nós vamos falar de forma mais profunda. Aqui eu vou abordá-las de forma bem superficial, só para que vocês entendam a coisa, né, de uma forma global, mas depois nós vamos aprofundar muito nessa daqui, porque nós vamos precisar dessa visão para conduzir a energia sexual de uma forma saudável que gere riqueza e prosperidade em nossa vida e não caos e desarmonia. Bom, então vamos lá aqui entender o porquê que a gente precisa estudar essas filosofias. A primeira coisa é para destruir e acabar de uma vez por todas o esquartejamento existencial. Por que as pessoas não conseguem encontrar equilíbrio? Porque elas mudam de visão o tempo inteiro. Uma hora ela é tântrica, outra hora ela é brahmacharya. Uma hora ela pensa como Sankhya, outra hora ela pensa como Vedanta. Né? Aí a opinião sexual dela é tantra, mas aí a opinião dela para resolver um problema lá qualquer é brahmacharya. Meu Deus do céu, o psiquismo fica em frangalhos e ninguém consegue prosperar com esse esquartejamento energético, tá? Aí aqui uma teoria ela aceita pelo Vedanta, a outra teoria ela já aceita pelo Samkhya. Uau, calma, né? Tipo, você nunca vai conseguir organizar sua cabeça nem suas ideias se você não separar e escolher, adotar um sistema filosófico para você caminhar. Principalmente quando você estiver carregado com energia sexual, porque vai ser muita energia para você controlar, e se essa energia não estiver vivificando um eixo narrativo coerente, sai de baixo, você vai enlouquecer, tá bom? Então vamos entender aqui primeiro o Tantra. Tantra é a filosofia comportamental. Ela é, tá, de aspecto matriarcal, desrepressor e sensorial. Eu vou explicar esses aspectos depois de forma bem completa e como você vai usar esses aspectos na sua vida e no sexo, ok? E nós temos o Brahmacharya, que é a visão oposta, patriarcal, antissensorial e repressor. Ou seja, você está vendo, são antagônicas, tá bom? E como é que o Tantra lida, né, com o sexo de uma forma geral? Aqui nós temos, tá,
o refinamento do animal. O Tantra ele é conhecido como a filosofia do refinamento do animal, o caminho da sustentabilidade. Bom, como é que isso funciona, Roger? Só para vocês terem um exemplo claro, né, de como é que funciona essa história de filosofia comportamental em nossas vidas. Vamos supor aqui que eu quero emagrecer, quero ficar bonitão, com o corpo, né, tonificado, e aí eu vou começar a fazer exercício. Eu sou tântrico. Então vamos supor assim, que a primeira coisa é, eu vou escolher um exercício, lembre-se, né? Sensorial, patriarcal, ou sensorial, desrepressor, matriarcal. Então a primeira coisa é isso, eu vou escolher um exercício que eu gosto de fazer, que eu me identifico, e vou fazer, vou lá fazer. Estou compromissado, tá? Vou lá fazer. Aí o tântrico, ele vai começar a fazer aquele exercício, e assim que ele perceber que o seu corpo está emperrando, tem pontos ali que se ele forçar vai machucar, né? Ele está sentindo que tem certos órgãos e que tem certas articulações que estão sofrendo com aquele exercício. Antes de chegar nesse ponto de estafa, de risco de machucar, ele para o exercício e volta para casa. Pronto. Como é que ele vai perceber essa experiência? Como algo maravilhoso. Nossa, foi uma delícia. Hoje fui lá, dei aquela corridinha. Nossa, foi bom, viu, fazer exercício. Aí volta para casa, no outro dia ele volta e repete a mesma fórmula. Ele não vai forçar nada. Né? Ele vai sentir, ele vai compreender muito bem o estado físico dele e vai trabalhar dentro, tá, dessa percepção. Aí, o Brahmacharya, patriarcal, repressor e antissensorial. Então esse cara não tá nem aí para corpo. Não tá nem aí. Tipo, quebrar, quebrou. Eu vim emagrecer. Então aí o que é que ele faz? Ele vai para cima, né? Fazendo o exercício de forma sem se preocupar muito, né, com as necessidades do corpo, nem digamos assim, com a capacidade física que ele tem, ele quer emagrecer. Então ele vai lá, corre, 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 e o joelho quase estourando, ele, não, eu vim aqui, eu vou fazer. Não liga, né, para as necessidades do corpo, para a sensorialidade. E aí ele volta para casa. Como é que o psiquismo dele vai perceber essa experiência? Um inferno, né? Tipo, nossa, foi dureza. Caramba, mas eu tô aqui por obrigação. Eu não tenho essa de gostar não, tem que vir mesmo, acabou. Tá bom. Ambos, imagina só que ambos continuaram, né, fazendo o tântrico, com certeza continuou, tá? Não parou não, mas o Brahmacharya tem boa chance de ter abandonado a empreitada dele. Esse daqui emagreceu, ficou tonificado. Esse aqui ficou também magro e tonificou. Só que esse aqui foi uma experiência leve, descontraída. E todas as vezes que ele pensa em exercício, ele pensa com alegria. Nossa, vamos lá. Aí ele não criou limites, né? Porque ele foi vencendo os seus limites de forma tranquila, prazerosa, né? Esse aqui não. Esse aqui, quando pensa em academia, a academia é uma obrigação. A academia, eu tenho que ir porque eu tenho que ir. É um sofrimento. Ele não sente prazer, porque foi um inferno. E é bem provável não, né? Ele tem, é quase certo que ele lesionou o corpo, né, todo. Está tudo lesionado, um joelho detonado, alguma coisa na coluna. Porque ele não ouviu, ele não é sensorial, né? Ele não está nem aí. Ele vai pelo caminho da brutalidade mesmo, da repressão. Então, isso aqui foi só um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é, né? Você vê a diferença que um comportamento tem, né, em gerir uma simples corrida. Né? Só para vocês entenderem, né, o que é filosofia comportamental, a forma como você vai lidar com seus objetivos, com as suas necessidades. Tá bom? E o Tantra, como é que ele vê o sexo? O sexo com o Tantra, a primeira coisa é entender isso, né? Ele refina o animal. O que é refinar um animal? Por exemplo, nós temos necessidades fisiológicas, como nos alimentarmos, sexo, etc. Esse animal, se ele é deixado de forma solta, sem nenhum tipo de cuidado ou atenção, ele vai transformar essas necessidades em compulsão e vício. E essas compulsões e vícios geralmente vão levar a pessoa à autodestruição de alguma forma. Quantas vezes vocês já viram aí um empresário que alcançou riqueza e sucesso, deixou, digamos assim, um aspecto animal dele sem cuidado, como por exemplo ali, né, as necessidades
da nutrição, né? Ele virou uma compulsão, comer, 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 e o cara aos 40 anos foi dessa para melhor, ataque cardíaco, foi embora. Ou seja, você vê um aspecto animal sem a devida atenção, deixou lá, né, de forma instintiva, virou um vício, uma compulsão e matou. O que é que o Tantra vai fazer? Vai refinar esse aspecto. Como? Aprendendo receitas extremamente prazerosas, mas que ao mesmo tempo sejam curativas. Porque se você pega o aspecto da alimentação e refina, ela se torna um aliado na sua jornada, né? Você pode ficar mais inteligente, você pode ficar com mais gás de produtividade, você pode ficar com uma saúde inabalável, você pode ter uma estabilidade emocional muito maior, né? Porque hoje é sabido que dependendo do que você come, aquilo vai afetar suas emoções. Então, o Tantra ele sempre vai ver o animal refinado como um aliado, ok? Da mesma forma, ele vai ver o sexo. Quantas vezes você viu alguma pessoa colocar tudo a perder por causa de um impulso sexual que virou vício ou deformou, né? Imagina lá, esses atores, né, de Hollywood, todo dia sai um escândalo sexual com esses caras, porque eles deixam um aspecto animal, ou seja, o sexo, a energia sexual, que é o impulso mais potente que você tem em você, solto de forma instintiva. Esse impulso vai deformar com certeza, e aí leva o cara para um monte de padrões altamente destrutivos. Quantos desses caras não estão aí envolvidos com pedofilia, né? Com agressões sexuais? Ou seja, se destrói e ainda destrói a vida de muita gente, né? Então, o animal ele é perigoso mesmo, né? Se você deixa ele à toa, ele vai fazer bobagem. Então você vai ter sempre dois caminhos: ou refina ou mata. Se você mantém um animal sem um propósito, ele vai te destruir. Tenha certeza disso. Não se engane, ele vai te destruir. Então o Tantra ele sempre vai pegar todos os seus instintos base e refiná-los, tornando-o aliado. Então ele pega o sexo e transforma em toda uma ciência, não é? Em toda uma tecnologia, e pega um aspectozinho animal, reprodutivo, que é o sexo, e transforma em algo que pode transformar você em um gênio, em um mestre, né, da produtividade, em um mestre de geração de recursos, de riqueza, de fortuna, né, e de sabedoria, quando você trabalha essa energia, né, de forma ainda mais profunda, com técnicas ainda mais avançadas. Mas nos primeiros instantes, você vai se tornar assim, um cara extremamente focado, um cara com uma capacidade de realização incrível, um cara com uma ambição fenomenal. Você vai poder transformar tudo que você quiser, alcançar tudo que você quiser, simplesmente com o refinamento de um aspecto animal, que se você deixa para lá, ele só tem aquela função reprodutivazinha, não gera grandes coisas, não vai gerar um nenenzinho, né? Pronto, algo que todo mundo pode fazer. Ou então ele pode se deformar, tá? Virar uma compulsão e o vício e te levar para um monte de experiências extremamente destruidoras da sua essência e também, né, do seu campo, tá? Então não tem escolha, ou refina ou mata. Já o Brahmacharya, ele vai lá pelo caminho do matar o animal, né? Isso aqui mata o animal. Como é que seria isso? Como é que ele lida então, né? Nossa, ele percebe que, vamos supor, que o aspecto de alimentação está levando ele ali para um problema. Ele vai lá e mata. Não come mais nada. Aí só come comida ruim. Você já viu esse pessoal que segue essas dietas muito restritas, assim, né? Aí com uns negócios ruins. Aí vai lá e coisa crua, né? Vai come. Aí o negócio não dá prazer nenhum. Matando o animal, né? Ele percebe que a alimentação está levando ele para um precipício, mas aí ele, em vez de refinar, não, ele mata, ele fica jejum, né? Tipo, jejum, comida ruim, amargo, né? Tipo, ele abandona os prazeres, né? Ele vê o prazer da alimentação como algo ruim, então ele só come coisa ruim, né? Isso gera uma porção de traumas. É tanto que você vai ver pessoas com dietas muito restritas, elas não são saudáveis,
e não tem alegria de vida. São pessoas amargas, né? Porque abandonou o prazer. Né? E dá para você fazer uma dieta curativa com muito prazer, que é o que o Tantra é mestre em fazer. O sexo aqui também é a mesma coisa. Não pode. Ambos sabem que o sexo é o impulso mais importante e é a coisa mais poderosa que nós possuímos, é a fonte de energia mais poderosa. Esse daqui decidiu refinar e investir, esse aqui decide guardar embaixo do colchão. Né? E sexo aqui é só para reprodução, tá? Tipo, só para reprodução. Eles fingem que fazem e a gente finge que acredita. Todo mestre de Brahmacharya que eu já ouvi falar estava envolvido depois de um tempo em algum tipo de escândalo sexual. Recentemente a gente teve um bobalhão barbudo, prem alguma coisa. Quer ver, era de linha Brahmacharya. Depois foram descobrir que ele estava lá transando com a mulher de um discípulo dele. Isso é o que sabe, né? Fora as outras que não apareceram. Então, olha, pelo amor de Deus, né, ô Brahmacharya? Para de enganar a gente. Não, mas tem gente que pratica mesmo, mas não é a nossa linha, não vou caçoar aqui não. Quer fazer Brahmacharya? Quer. Mas aí, pronto, esse curso não é pra você, né? Tipo, desliga o vídeo aí. Porque não tem como, né? Tipo, o Brahmacharya não pratica alquimia sexual, né? Ele simplesmente pega o impulso sexual e guarda. Ele para de praticar sexo, né? E ele transforma isso em uma repressão, né? Porque ele não pode nem sentir vontade de transar. Então tá lá vamos supor, né? Tá lá um monge Brahmacharya, passa uma mulher e ele sente aquela excitação, né? Ele não pode, ele se tranca imediatamente. Isso é extremamente perigoso, porque você vai criar um monte de couraças de tensão, um monte de repressões que vão se transformar depois em um monte de doenças, tanto físicos quanto psíquicos. Então aqui o sexo eles matam, não pode, só para reprodução, tá bom? Outro aspecto aqui do Brahmacharya. Como é que eles fazem então, Roger, a sublimação? Aqui é assim, né? Aqui a gente vai ter um monte de técnicas e vocês vão ver, tá? Aqui ele sabe, tá? Ele sabe que a energia sexual é a coisa mais importante, porque ambos perceberam, né? Observam a natureza, eles percebem, né? Que a natureza foi moldada pelo sexo, né? Tudo é o sexo, né? Eles percebiam que os animais com mais energia sexual vivem por mais tempo, são mais fortes, são mais agressivos, não adoecem. Aí o Tantra olha para isso e fala: Uau, está no sexo o segredo da longevidade, do sucesso e da glória. Vou investir nisso. O Brahmacharya: Nossa, está no sexo o segredo da longevidade, do sucesso e da glória. Vou pegar essa energia e guardar. Esse aqui investe, esse aqui guarda embaixo do colchão. Né? Como? Na ilusão, né, de que aquilo vai render. Não tem jeito, mas esses caras aqui acabam criando um monte de repressões sexuais. Tá? Se você vai conviver, você vê que a pessoa não está muito certa da cabeça, não. Tá? E tudo aqui é um caminho, né? É pesado, é obrigação, é repressor. Sensorialidade aqui é impossível, não existe. Depois a gente vai falar isso de forma mais profunda. Já no Tantra, não, né? É a mesma coisa assim, eu te dou... A gente sabe, né? Imagina só que nós somos investidores, empreendedores, e a gente sabe, é dinheiro. Aí esse daqui pega o dinheiro, $1 milhão, guarda embaixo do colchão. E esse aqui vai investir na bolsa de valores e criar empreendimentos. Esse daqui, no final de alguns anos, vai estar lá com o mesmo 1 milhão, ou então nem isso, né? Porque o dinheiro perdeu valor. E esse aqui é bilionário. Tá? Entenderam a diferença do caminho? Completamente diferente, né? Bom, então vamos agora ali para o Samkhya, tá? Filosofias comportamentais, filosofias especulativas. Então, aqui, né, o Tantra, que é o caminho do matriarcal, sensorial, desrepressor, Brahmacharya, patriarcal, repressor, antissensorial. Aqui agora nós vamos para o Samkhya, especulativo. Assim, o nosso Tantra aqui é o Tantra de linhagem mais antiga, tá? Que é o Dakshinachara Tântrica, tá bom? E o Samkhya
Aqui é o Tantra branco, eu já vou explicar isso mais para frente. E aqui é também o Samkhya mais antigo que a gente segue, que é o Dakshinachara Samkhya. Desculpa. Nirishwara Samkhya, que é o caminho do sem senhor, tá? Isso aqui é a visão especulativa, como nós vamos interpretar os fenômenos, né? Então, o que é o Samkhya? O Samkhya é uma filosofia, né, especulativa teórica que atribui causas naturais a todos os fenômenos. Como é que é isso? Né? Imagina só que eu vejo um homem levitando. Se eu sou do Samkhya, eu vou querer saber quais as leis que ele quebrou, qual técnica que ele utilizou para que eu possa repetir o mesmo fenômeno. Já o Vedanta, que atribui causas sobrenaturais a todos os fenômenos, ele vai querer saber qual foi o Deus que permitiu que aquele homem levitasse. Compreendeu? Totalmente diferente. Então esse aqui, o Samkhya, atribui causas naturais a todos os fenômenos e esse causas sobrenaturais a todos os fenômenos. Esse aqui quer entender a ciência por trás daquele fenômeno e esse aqui quer saber qual foi o Deus que permitiu, ou ele vai atribuir a algum Deus, né, o fenômeno. Então a nossa linha é essa daqui, tá? Não essa daqui. Esse aqui é Brahmacharya Vedanta, ou seja, não é nossa praia. E esse aqui é o Tantra Samkhya, que é a nossa praia. Espero que vocês se identifiquem aí no decorrer do curso. Então vamos entender mais aqui um pouquinho sobre isso daqui. Deixa eu só levantar aqui o nosso roteirozinho. Samkhya. Outra coisa interessante do aspecto do Samkhya é que aqui é o caminho do não senhor. Nossa, isso causa muito estranhamento em todo mundo, tá bom? O que é o caminho do não senhor? É que aqui você pega toda a responsabilidade para você, tá? Mas, para ficar mais claro ainda, né, imagina só que eu encontrasse Buda, né, algum avatar qualquer. Esse cara aqui, Samkhya, ele vai sentar com Buda e ele não vai ficar adorando Buda. Ele vai conversar com Buda, perguntar para ele um monte de coisa e querer entender como foi que o Buda atingiu aquele patamar evolutivo. Entendeu? Ele não vai sentar no pé do Buda e ficar adorando o Buda, servindo ao Buda. Não, ele pega para ele a responsabilidade e pergunta tudo para o ser de como eu chego aí. Olha, quais técnicas você usou? Qual foi o caminho que você seguiu para chegar até aí? Então é o caminho do não senhor, né? O caminho até da liberdade, porque você assume todas as responsabilidades, né? E você quer entender as técnicas de como você chega lá. Ok? Você não serve a homem nenhum, você não serve a Deus nenhum. Para muita gente essa frase, ai meu Deus, né? Já que o Vedanta encontrou Buda, ele não vai nem sequer se atrever a falar com Buda, né? Ele vai sentar ali e vai ficar lá orando para o Buda. Ou seja, ele vai ficar o tempo inteiro como adorador. Já esse aqui não. Muito em breve ele vai se tornar, vai chegar ao nível do Buda. Então, só para você ver. E o Vedanta é o caminho com o Senhor, né? Ou seja, ele adora, ele adota o Senhor. Esse aqui não. Ele não quer um mestre. Ele não quer um mestre. Ele quer se tornar um mestre. Mas aqui não é mestre de, não, eu quero me tornar o Senhor de outras pessoas. No caminho do não Senhor, você não quer nem Senhor, né? Você não quer ter ninguém mandando em você, né? Você não quer ninguém subjugando você e também você não quer subjugar, não. É mestre de si mesmo. Mas aí, ó, ficou claro, né? O que a gente está falando aqui de incompatibilidade, né? De incompatibilidade, não, desculpa, gente. É de incoerência. Imagina só, num dia você é um cara, né? Matriarcal, desrepressor, sensorial. No outro dia você já é o oposto. E tem muita gente que vive desse jeito, tá? Um dia ela é uma coisa, um dia ela é outra, um dia ela é coisa, um dia ela é outra. Mesma coisa que em alguns aspectos da vida você vê tudo de uma forma muito natural, muito desmistificada.
e no outro dia você já é outra pessoa, né? Ou então convive com pessoas místicas e depois já convive com pessoas mais intelectuais. Isso acaba causando um esquartejamento gigantesco, né? Ou então, imagina só, em alguns aspectos você é super desembaraçado e no outro você já é embaraçado. É isso que as pessoas fazem por elas não terem, né, noção de que essas filosofias existem, e então elas não escolhem uma filosofia específica para conduzir as suas vidas. Aí a vida fica uma zona. E aqui nós vamos ver, os possíveis casamentos entre elas, tá? Algumas delas se casam, fica indigesto alguns casamentos, e outras são completamente incompatíveis entre si, assim, não se conversam de jeito nenhum, tá bom? Então vamos lá. Começando pelos casamentos perfeitos. Tantra Samkhya, Brahmacharya, Vedanta. O Tantra conversa perfeitamente com o Samkhya, e vocês vão ver, né, no decorrer do nosso curso que é um casamento perfeito. E o Brahmacharya conversa perfeitamente com o Vedanta, mas assim, é uma luva, é uma luva para o outro, tá bom? Mas pode acontecer de vocês encontrarem livros e mestres que eles são Tantra Vedanta, tá? Existe um livro que eu vou colocar aí para vocês, chamado... O livro, o autor é sério, tá? Não é... O cara não é fraco, não. É sério o autor. Matrimônio Perfeito. Eu vou deixar aí o livro para vocês, mas aí vocês vão lá ver. Aí vocês vão ter contato, né, com o livro Tantra Vedanta, né? Aí vocês vão poder comparar aqui com as minhas aulas e ver a diferença, né? Você vai ver lá um monte de misticismo, uma mistura muito grande com símbolos religiosos, né? Muito metafórico, tudo é muito, assim, tipo, abstrato, tá? Então, vão lá e leiam depois. Agora que vocês fizeram o curso, eu vou indicar alguns livros para vocês lerem, mas mais para vocês verem as diferenças mesmo, tá bom? Bom, então o Tantra pode casar com o Vedanta. Fica bem indigesto. E vocês vão perceber na leitura desse livro como é indigesto, tá? O Tantra, né, com o Vedanta. O Tantra é totalmente incompatível com o Brahmacharya. Não se beijam, tá? Nem adianta, você é tântrico. Tem um amigo Brahmacharya, vocês não vão conseguir ter amizade, é impossível. Não conversam, não se entendem, são visões antagônicas de mundo, não tem o que fazer, tá? Da mesma forma, você pode ver Brahmacharya Samkhya. É muito comum você ver pessoas... eu vejo muito dessa linguagem Brahmacharya Samkhya no estoicismo, né? Vai lá, estuda um pouco sobre o estoicismo e você vai ver nitidamente, né, essa condução dura da vida, mas de forma lógica, né, que é através ali do Samkhya. Mas, pronto, então se casa aqui, ó. Tantra casa com Vedanta, Brahmacharya casa com Samkhya, mas Vedanta com Samkhya não se beijam. Você coloca um Vedanta conversando com um Samkhya, alguém de Samkhya, eles nunca vão se entender, vão ficar a vida inteira ali, tipo, horas e horas e horas e horas discutindo, mas eles não vão chegar a um consenso, tá? Esse daqui é bem complicado, tá? Porque geralmente quem é Brahmacharya vai ter ojeriza, né, de um tântrico. O tântrico sabe respeitar muito bem o Brahmacharya, mas na minha experiência prática, pessoas de linha Brahmacharya não tem muita tolerância com os tântricos, né? Choca muito eles. Então, por isso que a convivência até muito difícil. Às vezes sai até porrada mesmo, porque fica difícil de conviver. Obviamente, né? Se o tântrico for agredido, ele vai partir para cima também, não vai deixar barato. Mas o Tantra, geralmente, ele respeita muito bem. Porque o Tantra é... A primeira regra do Tantra, olha só que bacana que é. O Tantra é, axioma número 1 do Tantra. Desde que você não obrigue ninguém a nada, nem invada a propriedade privada de ninguém, você pode fazer o que quiser. Não é? Então, você quer fazer o quê?
Tá agredindo alguém? Não. Tá invadindo o espaço de alguém? Não. Faça. Não tem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Esse é o axioma número 1 do Tantra, né? É o caminho da liberdade. Então, se você quer ouvir funk, uma música bem horrorosa, assim, que eu acho, funk. Se você chegar assim, olha, você gosta de funk? Não, abomino funk. Ah, mas eu queria ouvir. Desde que você ouça, né? Não está dentro da minha casa. E mesmo que esteja da minha casa, e mesmo que esteja dentro da minha casa, né? Você colocar aí também porque que eu conviveria com alguém que ouve funk, né? Mas pronto, desde que a pessoa use um fone de ouvido, ela não está invadindo o meu espaço, pode ouvir aí o seu funk até estourar os seus tímpanos. Não vai fazer diferença nenhuma para mim, tá? Então, essa é a visão do Tantra, né? Desde que você não esteja obrigando ninguém a nada, pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum, não está invadindo também o espaço de ninguém. Então, tem uma tolerância muito grande o Tantra. Imagina, né, a pessoa que não se define, né, filosoficamente, ela não conhece, ela não consegue construir o eixo narrativo dela, que nós vamos falar mais para frente desse tal de eixo narrativo e de como construí-lo, né? Então imagina só, o que eu vejo muito acontecendo, né? Por exemplo, alguém de comportamento, porque já se nasce tântrico, tá? É muito difícil você fazer alguém virar tântrico. Ele já nasce, já tem aquele negócio dentro dele, aquela sensorialidade, aquele senso de liberdade, aquele senso de respeito, de espaço, de casamento com as leis naturais. Mas imagina só, eu já vi acontecer muito isso aqui em casal. Um tântrico casar com um brahmacharya. Ele nem sabe o que é tântrico, tá? Nossa, isso aqui acontece demais, né? Uma pessoa tântrica casar com um brahmacharya. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Porque, tá vendo? Se você não sabe quem você é, o que você pertence, você comete erros gravíssimos como esse. E casamento é base. Se você erra nas bases, você não consegue construir o seu império pessoal. Entendeu? Então, por isso é tão importante você definir, né, sua linha filosófica. Ou então, aqui, ó, você, divisão Samkhya, né, casa com uma pessoa mística. Né? Não vai dar certo. Vai ser impossível isso funcionar. E até mesmo assim, ó, tipo, aí Tantra casa com Vedanta. Fica aqueles casamentos bem meia boca. Porque é uma combinação indigesta, tá? Ou então, Samkhya, você é Samkhya, casa lá com a Brahmacharya da vida. Casa, mas é indigesto. Então é muito importante a gente se conectar com as nossas filosofias pessoais de forma bem coerente, consciente, para que a gente consiga montar o nosso império pessoal. Porque aqui, além de alquimia sexual, eu vou ensinar você a gerar riqueza com tudo isso, tá? E uma das primeiras coisas que acabam detonando a vida das pessoas é essa incompatibilidade. O campo dela é todo minado por pessoas de filosofias antagônicas à natureza dela. Aí também aqui entra a numerologia, né? Porque assim, é tântrico, mas vai ter o jeito dele, né? Não é só que é tântrico, eles têm uma visão geral ali, muito parecida, mas tem individualidades, tá? Então, por isso que também é muito importante fazer a sua numerologia para você saber como é que você vai expressar tudo isso. Então, esse é o mais importante ponto dessa aula. Você se definir para que a partir daqui você comece a construir o seu império pessoal de uma forma extremamente coerente. Porque senão é muito complicado você conseguir construir o seu eixo narrativo e usar todo o desempenho, toda a energia, toda a potência que a alquimia sexual vai trazer para a sua vida, para você começar a construir, né, a tal da riqueza, da fortuna, do seu império pessoal, construir os seus capitais, né? Senão, você não consegue, porque fica muito bagunçado. É muito comum nos meus processos terapêuticos eu pegar pessoas, por exemplo, só para vocês entenderem o que é um esquartejamento, né, de forma bem prática. E sem usar aqui as filosofias. Vamos supor aqui, né, você quer ser uma pessoa, digamos assim, muito bem sucedida na vida, né? Aí você vai de manhã e trabalha, estuda e faz tudo que você tem que fazer, né? Tudo que você acha que é coerente fazer para te levar àquele ponto, né, de riqueza e prosperidade. Aí você sai lá
desse seu estudo ou do seu trabalho, ou seja lá o que você foi fazer. E para se divertir, você vai encontrar com um monte de amigo bundão, né? Sem intelecto, sem proposta de vida, sem caminho, né? Falar bobagem, aí pronto. Ou seja, você vê, você sai, né, ali do seu fazer para o seu lazer, mas o seu lazer não é compatível com o seu fazer. Aí você não consegue prosperar. Aí você sai desse clubezinho aqui, né, do bolinha de bobalhão, e vai encontrar, sei lá, com a sua namorada. Aí a sua namorada ou seu namorado já são pessoas, né, tipo, sei lá, medianas. Aí você tá vendo, tipo, poxa, eu tô aqui me esforçando, aí venho convivo com um pessoal aqui bobalhão, depois eu vou ali para uma pessoa mediana, aí amanhã eu tô aqui tentando ser fantástico de novo. Então, tudo precisa se comunicar, da mesma forma aqui, tudo precisa se comunicar. Se você adotou essas duas filosofias aqui, você vai precisar ter tudo na sua vida se comunicando com essas filosofias, né? Porque senão fica bagunçado, aí sofre esquartejamento. Porque você teria que sair daqui, do seu fazer, ir para um lazer ali equivalente, né? Vamos supor aqui, né? Caramba, eu tô aqui fazendo o meu caminho de empreendedor digital, vamos supor aqui. Aí eu saio e vou encontrar para me divertir também com empreendedores digitais, pessoas que já ultrapassaram, né, ali o meu nível, estão onde eu quero chegar, é o ideal, né? É você já ali estar convivendo com pessoas, né, que já estão naquele lugar, né? Porque elas vão te dar ali naquele lazer, né? Ali no momento de descontração, você vai ver que vai sair um monte de ideia, um monte de inspiração bacana. Aí depois você sai daqui, vai encontrar lá com a sua parceira ou seu parceiro e também já é uma pessoa que já está onde você quer chegar ou também na mesma, digamos assim, vontade, né, de construir o que você quer construir. Aí você vai ver que se você pegar todos os pontos da sua vida, aí você sai para jantar, vamos supor, aí você vai lá e se alimenta de uma forma que vai tipo deixar uma pessoa mais bem nutrida, mais inteligente. Aí não, você sai daqui, né, supondo que vai comer McDonald's, pô, caramba, né, tipo McDonald's, que troço vai sugar toda a sua vitalidade, vai destruir seu cérebro, seu desempenho. Então tudo precisa se comunicar. Tudo, quando você quer alcançar sucesso, tudo precisa estar no mesmo nível, senão dá chabu. E filosoficamente as pessoas não fazem isso, porque elas nem sequer sabem a que filosofia elas pertencem, não tem isso aqui definido e elas vivem essa bipolaridade filosófica da mesma forma que elas vivenciam esse esquartejamento, né, de atividades na vida. É por isso que essa aula é tão importante, para você começar a se definir e tudo na sua vida vai precisar se comunicar com esse eixo narrativo, porque senão você não vai conseguir usar a energia gerada pelos rituais de forma coerente para que aquilo realmente trabalhe a seu favor. Tá? Essa é a importância dessa aula. Estude ela bem, anota tudo direitinho, né? Coloca, né, na sua tela mental essa matéria até ela ficar bem clara. Dúvidas, já sabe, vai no grupo, né, me chama no WhatsApp e faz todas as perguntas que você precisa fazer caso tenha ficado alguma dúvida, porque isso aqui é base, definição de linha de pensamento. Tá ok? Forte abraço, até a próxima aula.